Com a revelação sobre Julius Novachrono ser Lucius Ogrates, temos um grande impacto de idealidade entre Asta e o irmão mais velho da Tríade Negra, sobre qual o caminho que o mundo deve prosseguir. Um vilão que não quer ser mal apenas por ser mal, mas que passou por cima de tudo e de todos para conseguir atingir o seu objetivo. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Black Clover. Sim, pessoal, hoje nós vamos falar aqui sobre o mérito de ser Mago Imperador. Quais são essas vontades que vão colidir entre o Asta e Lucius Ogrates sobre o que é proteger os seres humanos. E se você está empolgado com esse vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e também ali compartilha esse vídeo com seus amigos pra gente poder chegar juntos até o final do ano com 100 mil inscritos. Vamos lá, né? O Local W, que é um usuário lá no Twitter, ele acabou fazendo uma thread muito interessante que eu quis trazer aqui pra vocês também, pra gente debater sobre o que é o mérito de ser o Mago Imperador, né? E aí, nessa questão, nesse ponto de vista, a gente começa realmente a pensar sobre por que Lucius Ogrates é realmente ali o antagonista perfeito para Black Clover. Como os pensamentos ali do Lucius Ogrates batendo de frente realmente com os pensamentos do Asta podem colidir sobre o que é ser Mago Imperador. O que é realmente ser esse Mago Supremo que protege tudo e a todos. Não só o reino de Clover, mas também interferindo em algumas ações políticas no reino de Spade e também auxiliando no reino de Heart. Então, o que é essa figura? O que carrega realmente essa representação? É o que a gente vai discutir nesse vídeo. Ao longo da história de Black Clover, temos a grande pergunta: o que significa ser o Rei Mago? O que significa ser o Mago Imperador? E a gente tem a base do desenvolvimento de muitos personagens em cima desse questionamento. Nós temos ali tanto Asta, Yuno, Leopold, Nozel e também Fuego Leon sobre essa perspectiva. E até mesmo antes da saga dos Elfos, o Van Jansen tinha essa perspectiva sobre o que é ser o Mago Imperador. E são vontades e ali características também que eles herdaram do Julius para se tornar o Mago Imperador, para se tornar ali este mago na qual todo um reino acaba olhando para você e vendo uma figura de proteção. No capítulo 22, então, temos a grande pergunta ali sobre o Asta e também o Yuno, sobre o que faz de um mago imperador. E o Julius acaba respondendo para os dois do que torna o Mago Imperador são os méritos, são as atitudes, são as escolhas que você faz durante a sua vida como mago, sobre as pessoas que você salva, sobre ali as missões que você cumpre, são os méritos em cima de cada ação que você toma. Então, ao longo do arco de Spade, a gente consegue ver o Asta seguindo o caminho de um guerreiro supremo. O Asta sai de um plebeu, na qual não tinha concepção nenhuma em relação a alguém que pudesse ser a salvação do reino de Clover, para se tornar a principal saída dos capitães para derrotar o Lucifero. Como resultado, o Asta ganha o mérito das pessoas que representa ali as esperanças do reino de Clover. O Asta, ele carrega essa figura para ser a grande esperança para eles derrotarem o maior vilão que eles já enfrentaram. Durante boa parte da luta ali contra o Lucifero, o Asta passa por um grande sufoco com seu modo União. O que levou então todos os capitães no campo de batalha lutarem para proteger o Asta, já que ele havia se tornado a maior, não só a maior, mas a única esperança do reino de Clover para acabar contra o Lucifero.
tanto ali pessoas da realeza, quanto da nobreza, quanto plebeus e camponeses clamavam ali pela figura do Asta para ele conseguir vencer o Lucífero. E quando ele se conheceu um pouco mais, ele conseguiu derrotar ali o personagem. A jornada do Asta é aquela que começa sendo evitada pela sociedade, melhorando por adquirir ali o seu mérito, mas mesmo em momentos de heroísmo, o preconceito permanece, como nós lembramos ali no arco dos elfos, na qual o Yuno acabou tendo ali um grande destaque, tendo uma grande evolução e chegando ao posto realmente de vice-capitão do Alvorecer Dourado, enquanto o Asta acabou sendo perseguido ali e julgado, quase condenado à morte por um poder na qual ele não escolheu, por um poder que havia escolhido ele. Isso só demonstra um preconceito gigante, porque ele era um plebeu que havia sido escolhido por um poder demoníaco. E isso apenas contrasta ali com Lucius, que ele já tem o mérito de todo o povo de Clover, mas utiliza isso como peão sacrificial, mostrando quão impactante é o mérito, mas também como é algo superficial. A história de Black Clover questiona algo assim várias e várias vezes sobre o que significa validar sua existência, apresentada através de personagens como Asta, Nacht, Yuno e Zenon, na qual a gente consegue ver várias e várias vezes esses pensamentos sobre o que é ser um comandante geral, o que é ser um protetor, o que é ser uma figura que representa uma liderança. O mais interessante nessa fisionomia e também nesses questionamentos é a pergunta que o Zenon faz ao Yuno ao ser morto pelo personagem. O que faz eu ser diferente de você? E o Yuno responde, eu não sei. Mas ali o personagem acaba se lembrando de algo, que ele fez uma promessa ao seu amigo, a mesma promessa que Zenon tinha feito ao Alien. O que, se pararmos para pensar, lembra muito a figura de que o Mago Imperador de Clover e o Capitão Mago do Reino de Spade agora estão quebrados. Não existe mais essas figuras para poder representar uma grande liberdade para o povo ou até mesmo uma grande defesa para os povos, tanto de Spade quanto também de Clover. Lugares na qual o Asta nasceu e lugares onde o Yuno esteve, lugares onde o Yuno foi concebido. Essas figuras já não existem mais por causa da presença de Lucius Zogratis. E nesse quebrar, assim, a resposta do Lucius é criar um reino isento do medo da morte, fazer os benditos corpos imortais que nós estamos esperando há algum tempo desde o flashback do Zenon. E a probabilidade dessa resposta resulta nas consequências da guerra civil no reino de Spade e na invasão massacrante do reino de Diamond. E também ali no sequestro de Yami e Vengeance, causando na morte de muitos membros do Alvorecer Dourado. O que representa o claro ponto de vista do mago sobre essa possibilidade, pois ele usou tudo e a todos para atingir o seu objetivo, desde os seus irmãos, causando até mesmo as mortes de Dante, Zenon e também Vanica, o líder do submundo, fazendo com que o Asta fosse também usado para matar o Lucífero e assim ele pudesse cumprir o seu plano. No outro extremo, nós temos o Asta, que deseja construir um reino livre de preconceitos para se tornar um indivíduo digno de ser o próximo Rei Mago. Então, nós temos esse embate de ideias, esse embate de idealismo sobre você não ter mais medo sobre a morte e de você ter pessoas que se identificam como iguais. Não o que tem ali no seu bolso, não o que tem ali sobre o seu poder mágico, mas sim que nós somos humanos, não importando a sua cor e não importando a sua classe social. Asta deve encontrar uma resposta para esse dilema. E isso coloca em questão sobre o que é realmente ser um mago imperador. Se a pessoa que havia dado o destino para ele, de que os méritos davam a resposta para ele se tornar um mago imperador, é o maior traidor do reino de Clover, o que é definitivamente ser um mago imperador?
A gente vai ter toda essa reviravolta e essa definição desse embate ideológico do Asta e do Lucius colidindo sobre essas ideias, e a gente vai conseguir ver sobre essa igualdade de pensamentos nos próximos capítulos.